realizar aqui a chamada nominal das senhoras vereadoras e senhor vereador. Vereadora Flávia Borja. Presente, pessoal. Vereadora Macaé. Vereadora professora Marli. Presente. Vereador Rubão. Presente. Eu também estou presente, então às 13h06, dia 9 de junho de 2022, declaro aberta aqui a nossa 17ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. Comunico aqui a aprovação da ata da 15ª reunião ordinária, visto não ter havido impugnação desta nos termos regimentais. Temos previsão de audiência pública do vereador Wilsinho da Tabu, do requerimento 750 de 2022. Não vou ler todos os convidados aqui agora, mas a finalidade é para debater impactos que a comunidade do entorno da Arena Independência sofre a cada evento realizado nesse espaço esportivo de cultura e de lazer. Vou fazer a inversão da pauta, vereador, para a gente superar aqui os requerimentos e já passar para você a presidência. Requerimento, então, discussão e votação dos requerimentos. Requerimento de comissão 993 de 2022, turno único. É um pedido de informação de autoria da nossa comissão para que a gente questione sobre o horário de funcionamento das escolas municipais de educação infantil, EMEI, de Belo Horizonte. É para o prefeito e para a secretária municipal de educação, Ângela Dalben. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Como vota a vereadora Flávia Borja? De acordo. Como vota a vereadora Macaé? Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Eu também de acordo, então aprovado o requerimento de comissão 993 de 2022. Requerimento de comissão 994 de 2022, turno único. Um pedido de informação da vereadora Macaé Evaristo para a secretária municipal de Cultura, Fabiola Moulin, para obter informações sobre o status atual do Plano Municipal de Leitura, Literatura, Livro e Bibliotecas de Belo Horizonte. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Como vota a vereadora Flávia Borja? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Eu também, de acordo, aprovado o requerimento de comissão 994 de 2022. Requerimento de comissão 1020, turno único, é um pedido de informação para a Secretaria Municipal de Educação, para a secretária Ângela Dalben. A finalidade é obter informações sobre a existência de ações intersetoriais do Executivo que ofereça apoio aos responsáveis por alunos com deficiência matriculados na rede escolar da professora Marli. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Como vota a vereadora Flávia Borja? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Eu também, de acordo, aprovado o requerimento de comissão 1020-2020. Ótimo, Luiz. Isso 6 também, e o 7 e o 8 tá. Requerimento de comissão 1021 de 2022, pedido de informação para a secretária municipal de Educação, Ângela Dalben, do professor Juliano Lopes, vereador professor Juliano Lopes. Finalidade é obter informações sobre a ausência de professores auxiliares nas escolas da rede municipal de Belo Horizonte, a exemplo do que ocorre na Escola Municipal Dom Bosco. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Como vota a vereadora Flávia Borja? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Eu também, de acordo, aprovado então o requerimento de comissão 1021 de 2022. Requerimento de comissão 1039 de 2022, turno único, uma solicitação de audiência pública. Finalidade de debater sobre a importunação sexual nos ônibus, metrô e estádio de futebol. A data é dia 30 de junho de 2022, o horário às 13 horas, o local. Ficou sem local aqui, vai ser no plenário Elvésio Arantes, que é o plenário da comissão, tá, Rubão? E da sua autoria. Então, vamos colocar em discussão. Eu queria discutir. Diga, Rubão, fica à vontade.
Você já deixou claro aí, né, para ser no plenário. E eu gostaria da presença da BH Trans, de um integrante do Mineirão e da CBTU. Só BH Trans Mineirão, desculpa. Perfeitamente, então. A gente acrescenta aqui na lista de convidados representantes da BH Trans e do Mineirão. Vamos deliberar, então, o requerimento. Requerimento em votação. Como vota a vereadora Flávia Borges? De acordo. Como vota a vereadora Macaé? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo, Marcela. Nesse também tem prazo de elaboração de nota técnica. Não entendi. O que a consultoria está dizendo? Se alguém desejar solicitar, que há prazo de elaboração de nota técnica. Tudo bem, acredito que se o vereador não colocou, é porque ele talvez não queira. Rubão, você quer nota técnica? Quer que a gente delibera aqui já? Eu quero nota técnica, sim, desculpa, viu? O pessoal da presença da BH Trans, do Mineirão e do pessoal do metrô também. Da CBTU também. Então, vamos do zero. A gente está votando aqui o requerimento de comissão 1039, que é uma solicitação de audiência pública para debater sobre a importunação sexual nos ônibus, metrô e estádio de futebol. A data é 30 de junho, às 13 horas, no nosso plenário Bessa Arantes, que é onde acontece a comissão. A autoria do vereador Rubão e a lista de convidados com representantes da BH Trans, da CBTU e do Mineirão. Requerimento novamente em votação. Como vota a vereadora Macaé? De acordo. Como vota a vereadora Flávia? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Eu também, de acordo, aprovado o requerimento de comissão 1039. Requerimento de comissão 1040 de 2022, turno único, é uma solicitação de audiência pública da vereadora professora Marli para debater sobre a oferta e a demanda de programas de assistência à renda das famílias dos estudantes da rede municipal de ensino. A solicitação de elaboração de nota técnica e alterando aqui também o local, que é o local da comissão, que é o plenário Elvésio Arantes. Requerimento em discussão. E também a modificação do horário. Aqui está 13h30, às 13 horas, passar para as 13 horas. Ok, às 13 horas. Obrigada. Requerimento em votação. Como vota a vereadora Flávia Borges? De acordo. Como vota a vereadora Macaé? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Eu também, de acordo, aprovado o requerimento de comissão 1040. Requerimento de comissão 1041 é uma solicitação de realização de audiência pública para discutir o programa de permissão de uso de bem imóvel público para fins da exploração de atividades comerciais, de locação do espaço para atividades esportivas, recreativas e de lazer. A data da audiência é 7 de julho de 2022, horário às 13 horas e o local plenário Elvésio Arantes, da minha autoria. Requerimento em discussão. Marcela, aqui também o prazo de elaboração de nota técnica. Não há necessidade não, professora Marli. Obrigada. Okay. Requerimento, então, em votação. Como vota a vereadora Flávia Borges? De acordo. Como vota a vereadora Macaé? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Eu também, de acordo. Então, aprovado o requerimento de comissão 1041 de 2022. Próximo requerimento é o requerimento de comissão 1042 de 2022. Eu falei 2021 errado no outro ali, perdão. É uma realização de visita técnica para verificar a informação que nos foi encaminhada de uma aluna que sofreu um assédio moral e bullying na Escola Municipal José Maria Alckmin, dia 23 de junho de 2022. A sugestão é que seja dia 22 de junho, às 15 horas.
professora Marli. E na Escola Municipal José Maria Alckmin, na Rua Benigno Fagundes da Silva, 33, lá no bairro Serra Verde. Autoria, vereadora professora Marli. Requerimento em discussão. Pois é, gente, a mãe e a irmã dessa aluna, elas ligaram desesperadas para o gabinete pedindo ajuda. É um caso muito sério, por isso que nós estamos pedindo essa visita técnica no colégio. Já até estive nessa escola, né, Marcela? Nessa escola, mas voltaremos lá para tentar saber o que realmente aconteceu. A Comissão de Educação está de olho aberto. E a gente vai atrás de qualquer denúncia que tiver. Contem com a comissão. Muito bem, só lembrando aqui da data, professora Marli, que eu alterei para dia 22, tá? Sim, é isso mesmo. Da comissão. Ok, obrigada. Então, requerimento em votação é dia 22, Flávia. Às 15 horas. Isso. Tá. Requerimento, então, em votação. Como vota a vereadora Flávia Borja? De acordo. Como vota a vereadora Macaé? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Eu também, de acordo. Aprovado o requerimento de comissão 1042 de 2022. Requerimento de comissão 1043 de 2022 é uma solicitação de realização de visita técnica do vereador Pedro Patrus para averiguar as condições de conservação e limpeza da Praça Sol Nascente, lá no bairro Serrano. A data é dia 15 de junho de 2022, horário às 13h30. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Como vota a vereadora Flávia? De acordo. Como vota a vereadora Macaé? De acordo. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Eu também, de acordo. Aprovado, então, o requerimento de comissão 1043 de 2022. Vamos voltar, então, à nossa audiência pública. O vereador Wilsinho já está aí presente, Marli, ou ele está remoto? Ele está aqui do meu lado. Vou passar a cadeira para ele. Com o maior prazer. A audiência pública, novamente, é para debater impactos que a comunidade do entorno da Arena Independência sofre a cada evento realizado nesse espaço esportivo de cultura e lazer, do vereador Wilson da Tabu. Temos vários convidados a essa audiência. Secretária Municipal de Assistência Social, Maíra da Cunha Pinto Colares. Se elas não estiver presente, por favor, mandem aqui os respectivos representantes. O José Henrique, que é coordenador de atendimento Regional Leste, o Josué Valadão, secretário municipal de governo e autoridade de trânsito do município de Belo Horizonte, o Genendempsey, que é superintendente da LSU, da Superintendência de Limpeza Urbana, o Rodrigo Sérgio, comandante da Guarda Municipal de Belo Horizonte, o Coronel Edgar Estevo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, da Militar de Minas Gerais, o Tenente-Coronel Webster Vadim de Souza, comandante da 1ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais e do Comando de Policiamento da Capital, a Adriana Branco, que é secretária municipal de Esportes e Lazer, o Elber Gurgel, gerente da Arena Independência, o João Antônio Fleury, que é secretário municipal de Política Urbana, o André Soares Dantas, superintendente de Mobilidade Urbana, Sérgio Luiz de Oliveira, presidente da Associação Comunitária do Bairro Sagrada Família, e o André Orsini, presidente da Associação dos Amigos e Moradores do entorno do Estádio Independência e adjacências. Vereador Wilson Tabu, você tem a presidência, ótima audiência para nós. Obrigado, presidente vereadora Marcela Trópia. Eu agradeço a essa comissão que acatou o nosso pedido desta audiência pública, dessa importante audiência pública, que vai discutir aí, debater os impactos que a comunidade do entorno do estádio Arena Independência sofre toda vez que existe um evento ou uma partida de futebol naquele estádio. Obrigado aos vereadores que continuarão participando com a gente aí, quem tiver possibilidade, os vereadores que tiverem possibilidades, quiserem continuar participando com a gente dessa importante audiência pública, será um prazer para a gente. Eu quero aqui salientar a presença do André Orsini, presidente da AMEA, Associação dos Amigos e Moradores
entorno do estádio Independência e adjacência, da Érica Santos Rezende, gerente de departamento de serviços SLU. Até convidaria para sentar aqui na nossa mesa, por favor, para fazer uso da palavra. Eu gostaria de convidar todos que estão aí para poder ocupar um lugar na nossa mesa aqui. Boa tarde. Eu queria saber se estão presentes ou mandou representante Maria da Cunha Pinto Colares. A Maíra Colares. José Henrique de Oliveira Neto, coordenador da Regional Leste. Josué Costa Valadão, secretário municipal de governo e autoridade de trânsito do município de Belo Horizonte. Se está presente ou se mandou algum representante, por favor. Rodrigo Sérgio Prates, comandante da Guarda Municipal de Belo Horizonte. Algum representante? Vereador. Sim. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Quem está falando? Meu nome é Júlio César, sou superintendente da Guarda Municipal de Belo Horizonte, sou responsável pelo emprego operacional da Guarda e estou aqui representando o comandante, o Rodrigo Sérgio Prates. Obrigado pela presença. Tenente Coronel da PM Webster Vadim Passos, ou se está presente, é comandante da 1ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, comandante de policiamento da capital. Está presente ou se enviou algum representante? Também foi convidado aqui o Genendepsei, esse nome é difícil de falar, Bicário Cruz, superintendente da SLU, Superintendência de Limpeza Urbana, está com a representante aqui. Tem mais, Adriana Branco, Cerqueira, secretária municipal de Esporte e Lazer, está presente ou se mandou algum representante? Elber Gugel, já vi o Gugel ali. Oi? Eu sou Marcelo Machado, eu sou secretário municipal de Esporte e Lazer, estou representando a Adriana Branco Cerqueira. Muito obrigado, seja bem-vindo, Marcelo. O Elber Gugel, já estou vendo o retratinho dele ali, seja bem-vindo, Gugel. João Antônio Fleury Teixeira, secretário municipal de Política Urbana. Se está presente ou se enviou algum representante. André Soares Dantas, superintendente de mobilidade urbana. Se está presente ou se mandou algum representante. Sérgio Luiz de Oliveira, presidente da Associação Comunitária do Bairro Sagrada Família Cobasf. André Orsini já está aqui à mesa com a gente. Eu queria convidar também o Vladimir, que é morador próximo ao Estádio da Independência e também vice-presidente da Associação AMEA. Também temos um morador aqui, lá da mesma rua, da Rua Pitangui. Sou Elbert, por favor. Fique à vontade, sente na mesa com a gente aqui. A nossa intenção, gente, com essa reunião, com essa audiência pública, é tentar resolver algumas questões que ainda afligem lá os moradores do entorno do Estádio de Independência. Toda vez que tem um evento, a gente sabe que muitos danos são causados. E eu acredito que sim, com conversa, com diálogo, com entendimento, principalmente escutando os moradores do entorno do estádio, né, que sofrem diretamente essa consequência, pode-se chegar a um ponto comum e ficar bom para todo mundo dentro das possibilidades. Então eu vou passar neste momento a palavra para o representante da Associação Comunitária André Orsini, Associação Comunitária AMEA, Associação dos Amigos Moradores do Entorno do Estádio Arena Independência, que recebe lá na associação diversas
solicitações, né, algumas reclamações, algumas solicitações e algum pedido de entendimento junto a toda a administração aí e toda as entidades envolvidas, né, para o funcionamento do estádio Arena Independência. Passo a palavra para o André Orsini neste momento. Primeiramente, boa noite, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Agradecer ao Wilsinho pela oportunidade da gente estar aqui falando em nome da associação e dos moradores do bairro Sagrada Família. E a gente está aqui tentando chegar num termo que a gente consiga amenizar um pouco o impacto de tudo que acontece no dia de evento, né, de eventos lá no entorno da arena, principalmente no que tange a parte trânsito, segurança e limpeza. Então, para enumerar alguns dos problemas que a gente tem, que eu acredito seja o principal para quem mora lá no entorno, né, as ruas do Sagrada Família, principalmente ali da região do estádio, elas são ruas muito complexas, são ruas pequenas, e a gente entende que existe a necessidade, principalmente para grandes jogos, de fazer essa intervenção de trânsito, mas isso afeta o morador. Mas a gente tem tido muito problema, principalmente com a questão do fechamento das ruas e dos horários, né? A gente tem exemplo de jogos às 21 horas e a gente tem intercorrência de autoridade passando 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, penalizando os moradores, comerciantes, né, aplicando multas e causando transtorno e prejuízo para o comércio, para todo mundo. Então a gente já é recorrente, a gente já vem solicitando essas intervenções, essa flexibilização, o uso do bom senso para entender que a comunidade ela já sofre com impacto a partir do momento que você tem a grande movimentação de pessoas, o grande fluxo de pessoas, de trânsito, e essa movimentação tão cedo, causando até um constrangimento para o morador, né, porque a gente é forçado a sair mais cedo, a não deixar nosso carro, a não parar para comprar o pão, para uma coisa que a gente não entende, que é totalmente descabido no momento que você não tem nenhum tipo de movimentação do jogo em si, do evento em si, e aí o morador acaba sendo penalizado o dia inteiro, né? A gente teve casos aqui que a sinalização ela é colocada um dia antes, de morador que tomou multa meia-noite, 1 hora da manhã, 24 horas antes do jogo, quando a gente não tem nenhum tipo de movimentação, e isso fere, no nosso entendimento, fere a Constituição do nosso direito de ir e vir. Nós somos moradores, a gente sofre o impacto com isso. Então a gente pede uma reavaliação, uma flexibilização e um olhar mais carinhoso com o morador que sofre com isso todos os jogos, e só quem é morador lá sabe disso, porque o público que frequenta os jogos, ele é passageiro, ele chega 4 horas, que é o que a gente acredita que seja um horário que começa a ter a grande movimentação, 4 horas antes, 2 horas depois. Então nós temos aí 7 horas que são realmente necessárias para a segurança coletiva de todos, mas que a gente não aceita de maneira nenhuma, e isso é recorrente, a gente já pediu várias vezes e nunca fomos atendidos. Muito pelo contrário, isso só tem piorado a cada dia, né? Dessa mesma forma, a gente tem o problema com a limpeza, né? A gente tem, às vezes, demora de todo o lixo que é gerado através dos jogos, e isso causa problema, porque se às vezes você demorar 20 horas para retirar esse lixo, como a gente sabe que a gente tem muita gente hoje, infelizmente, em situação de vulnerabilidade, moradores de rua, eles passam, eles abrem, eles reviram, né, e aí já junta com o xixi, que a gente já pega, muitas vezes, o pessoal fazendo xixi na porta, e causam mais um transtorno, e aí é foco de doença, é foco de você trazer mais problemas para a saúde urbana, né? Então esse é um pedido que a gente pede de reflexão, né? Porque a gente já sofre muito com isso. Então o nosso pedido é que realmente todas as autoridades envolvidas repensem essas formas, né, as normas, para que a gente consiga chegar num denominador comum que seja bom para todo mundo, tanto na parte de segurança, de cuidar mesmo, quanto na questão do impacto que é gerado para o morador. Eu agradeço
André. Quero passar a palavra para os moradores primeiro, para as pessoas que sofrem esse impacto lá, até para o conhecimento de cada um, né, dos problemas que precisam ser solucionados para que podemos ter pessoas morando ao entorno do estádio com um pouco mais de tranquilidade, com mais civilidade também, por parte de quem frequenta o estádio, né, e também por parte das autoridades que fazem acontecer ali os eventos. Eu passo a palavra, então, para Érica. Érica? Aurelice. Eu passo a palavra para a Aurelice, então, por favor. Boa tarde a todos. Tá. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu moro em uma das ruas lá do entorno. Aurelice, eu vou pedir que você aproxime mais ainda, então retire a máscara. Mas para subir o microfone um pouquinho, você vai ficar mais à vontade. Tá, obrigada. Aí. Eu moro na Mário Andrade Gomes, que é uma das ruas lá do entorno, né? E a gente, desde 2011, quando a gente implementou a rede de vizinhos, tivemos certos acordos em reuniões com diversos órgãos, inclusive com a BH Trans. Então, o que ficou decidido na época funcionava até essa volta da pandemia, né? E quando voltou, o que acontece? Nós que somos moradores, nós temos umas credenciais que colocamos no carro, um adesivo, né? Então, que nos possibilita entrar e sair das ruas, né? E só que nossos carros também não podem ficar nas ruas, é na garagem, sujeito a multas e rebocar o carro, né? Então, assim, isso agora não está acontecendo, porque deu um relaxamento. Os torcedores estão subindo com os carros e deixando nas ruas. Com isso, atraiu ambulantes, food trucks, né? E eles vêm e param nas nossas portas. Eu tenho fotos, eu tenho vídeos, né, de gravação de jogos aqui, em que as ruas ficaram bem bagunçadas, causando muitos problemas. Um problema, a gente não conseguia sair de casa, não tinha jeito. De carro, muito menos, entendeu? A gente tem vizinhos com problemas, é um bairro mais idoso, né? A gente sabe disso. Então, a gente tem muitos problemas com um vizinho, por exemplo, que ligou para a nossa vizinha aqui, Edma, né? Ele tem um filho autista, o menino entrou assim, em parafuso, batendo a cabecinha na cabeça, nas paredes, desculpa, e ele não conseguia nem tirar ele de casa, certo? Tem uma outra senhora lá também, que tem 2 filhos, né, com envelhecimento precoce. E doença mental. Também esses 2 foram problemas. A vizinha ligou para a Edma aqui e sem saber o que podia fazer, né? Quando a nossa vizinha Edma desceu, um rapaz estava estava urinando ao lado do portão de entrada do prédio dela. Quer dizer, estava com as partes íntimas de fora e sem estar nem aí, sem nem querer esconder alguma coisa, né? E uma bomba caiu dentro do prédio dela, foi onde ela assustou muito, deu um impacto muito grande emocional para ela, porque ela passou a chorar, né, Edma? E ficar com receio em dias de jogos. Então, assim, antes, o que acontecia? Os torcedores subiam as ruas, certo? Entravam para dentro da arena, compravam os alimentos que precisavam comprar, ou bebido, o que fosse, lá dentro da arena, e os fogos de artifícios eram liberados somente no início de cada jogo, né? Já dava uma barulheira grande. E o que a gente ouvia era isso, né? Ou o torcedor passando, conversando,
ou os gritos do gol. Isso é o de menos, né? Porque, em vista do que a gente tem enfrentado agora, com esses jogos pós-pandemia. Além de toda essa bagunça, com bombas, com liberdade total, sabe? Com os food trucks, né? Um desrespeito muito grande que a gente encontra. Isso vem deixando a gente assim apreensivo demais. Por quê? Porque a gente sabe que tem muitos idosos e muitas pessoas com problemas, certo? Antes do... eu estou narrando alguns casos aqui, talvez até a Edna saiba mais alguns casos, tá? Passaremos a palavra depois para a Edna também sim, se manifestar. Antes da gente ter esse movimentação toda para paralisar as ruas, a gente sabe de um caso de um senhor, por causa de uma bomba, ele tinha um marca-passo e ele faleceu. A gente sabe desse caso lá, né? Então, assim, quando os carros não poderiam subir, não sei se estou falando muito na ordem, gente, os carros não podiam subir, quer dizer, não podia subir nada, nem food truck, nem nada. Então, a gente ainda tem, assim, com isso, ainda é melhor do que essas coisas que a gente ganhou na época, é melhor do que a bagunça que ficou agora. Porque a gente, por exemplo... No seu entendimento, então, com a rua sendo bloqueada para tráfego geral, é melhor do que a rua liberada para o trânsito normal. Sendo que eu reitero o que o senhor Ricardo André falou, né? Os horários, eles são extensos demais, certo? Então, nós somos penalizados com isso. Os comerciantes, os moradores, nós somos penalizados, porque o dia inteiro, se você der uma paradinha, você é multado. Um familiar não pode ir na sua casa, certo? E a extensão muito grande desses horários. Agora, a limpeza piorou demais. Nós tivemos um jogo e fomos tendo outros jogos em seguida durante a semana, no mês de maio, e só 2 semanas depois veio a limpeza. Então, em resumo, o que eu tenho para falar é isso. Eu vou passar para a Edma, tá, gente? Só fala para a gente qual rua que você mora, por favor. Rua Mário Andrade Gomes. Rua Mário Andrade Gomes, ok. E a rua de trás, a minha irmã mora lá, é a rua Manuel Caiô, também está estilo a nossa. Na rua Manuel Caiô, eu lembro que a gente tinha um problema lá com as placas, né? Que foi proibido estacionar em qualquer dia, horário da semana, que reunidos lá na comissão que tinha com o Gugel, que está aí, Polícia Militar, a gente conseguiu superar essa dificuldade, colocando as placas em dias e horários de eventos e jogos lá. Então, hoje o morador tem condições de, vai almoçar durante a semana, pode parar o carro na porta da sua casa, não precisa guardar o carro na garagem. Só em dias de jogos e eventos que tem as restrições de deixar o carro do lado de fora. Então, desse modo, gente, como algumas conquistas já foram feitas ali, é que a gente está aqui reunidos para tentar ter outras conquistas importantes, para que as autoridades possam escutar a queixa dos moradores que sofrem diretamente as consequências e poder buscarmos juntos uma solução, né, para que tenhamos todos mais sossego, mais tranquilidade de morar no entorno do estádio. A gente sabe que não é fácil, né? Não é um problema fácil de resolver tudo, não vamos conseguir agradar 100% das pessoas, acredito que as autoridades também não vão conseguir agradar 100% das pessoas, mas sim escutá-las e tentar fazer o melhor possível. Eu passo então a palavra para... Só um minutinho, vereador. Sim? Mais uma coisinha. Eu sugiro que, por exemplo, essas placas anunciem que é proibido estacionar, parar, né, nos dias de jogos, 3 horas antes do jogo, vamos dizer assim. Entendeu? As 3 próximas horas do horário do jogo não pode parar e, sei lá, 2 horas depois, entendeu? E que tem uma vigilância nisso, porque até isso a gente não está tendo mais.
quando tem os policiais, eles falam que eles deixam subir todo mundo, e se a gente reclama que a gente tinha esse ganho anterior, eles dizem que isso é um problema da BH Trans. E outra coisa, eles ficam só no início, na grande maioria, só no início do jogo. Antes não, a gente tinha sempre alguém correndo nas ruas durante o jogo todo para que ninguém estacionasse, mesmo depois do jogo ter iniciado. Muito obrigada, só isso. Ok, eu quero anunciar a presença aí também do Marcos Vinícius, é um técnico também da BH Trans, está servindo aqui na casa. Queria convidar para poder juntar-se à mesa com a gente aqui, também fazer as suas colaborações, né, pelo entendimento que já tem aí também do trânsito, sendo também morador das proximidades do estádio Arena Independência. Quero até aproveitar o gancho da Edna aí e contar, né, deixar bem exemplificado sobre essa questão do trânsito que a gente está enfrentando agora. No mês passado, eu saí pela manhã para ir para a academia, retornei às 7 horas da manhã para poder só chegar em casa, tomar um banho, trocar de roupa e sair para trabalhar. Nesse meio tempo, apareceu um policial militar, batalhão de trânsito. Na hora eu abordei, estava de toalha, cheguei na janela e falei assim, só estou tomando banho. Eu falei, não, eu só estou alertando. Eu só vim aqui para alertar, não vou multar ninguém. Aí, beleza, tranquilo, terminei de tomar, vim embora. Recebi a notificação da multa ontem, tá? Este é um problema sério também para resolver. Passa a palavra para a senhora Edna, então, para poder fazer a sua fala. Eu chamo Edma. E vai baixar o microfone um pouquinho para a senhora aí. Eu chamo Edma. E esses últimos jogos, o que a gente conquistou, a gente perdeu. Foi um ano de conquista, de reuniões que a gente frequentou por causa do campo, daquela construção. A gente ia, eu sempre fui, a Aurelice sempre foi com o marido dela, mais outras pessoas. Só que tudo que conquistamos nesse Brasil é jogado fora. E nesse mês, né? Esses jogos que tiveram, esse último que foi dia 21/5, foi muito triste. Eu falei e torno a falar. Eu não estou aqui por mim. Eu sei viver a minha vida. Eu só tenho uma filha, mora fora. Eu podia saber, hoje é dia de jogo, eu vou embora para casa dela em Sete Lagoas. Mas você chegar a receber telefonema, a te gritarem e pedir socorro, que as crianças, gente, são para nós, para mim, criança é uma coisa sagrada. Como um adulto, como um ser humano, é uma coisa sagrada. Os meninos batem a cabeça na parede de dar galo. Uma mãe tem 2 filhos que têm doença mental e envelhecimento precoce. E de frente ao nosso prédio tem o autista. Ele gritava e o pai não conseguia sair. Quando eu cheguei lá fora, tá lá o rapaz com os testículos de fora, urinando na minha porta e rindo. Eu não tenho mais 6 anos e 4 meses. Eu tenho 64 anos. Trabalhei num lugar que me fez aprender a viver. Em vários, né? Eu trabalhei em 4 lugares. Pronto-socorro, Hospital das Clínicas, Biocor e Hemominas. Então eu sei o que é a vida. Então eu peço, por favor, está incomodando, jogaram bomba dentro do prédio. E na frente ali do prédio tem, onde eu moro, tem um bujão de gás canalizado. E se cai ali? Eu não moro lá sozinha. Lá tem crianças. Tem adultos. Nós não temos elevador, que é um prédio antigo. Como é que uma pessoa de 80 anos vai descer do 3º andar correndo? Eu, com prótese no joelho,
recentemente que eu fiz a cirurgia. Como é que eu desço correndo? Agora, você conquistar uma coisa e isso ser julgado fora, para mim, está sendo o caos. Pedi a vizinha para mim ir no apartamento dela, filmei. Estou com a filmagem aqui, quem quiser ver, a filmagem está aqui, como a Aurelice também tem, passei para ela. Dona Edna, por favor. Então eu queria, por favor. Dona Edna, por favor, a gente tem condições, assessoria, de transmitir o vídeo que está com elas? Pra gente ter. Só no pendrive? Eles estão no pendrive, esses vídeos? Não, está no celular. Está no celular? Tem condições pelo celular? Então, por favor, depois a gente... Acho que era interessante a gente verificar isso também. Eu quero registrar aqui também a presença da Sêmia, da Érica Santos, gerente do departamento de SLU, representando a superintendência da SLU. Senhor, como é que pronuncia esse nome, por favor? Genedempsey. Genedempsey Bicalho. Um momento, por favor. Também o José Geraldo Marques. Retorna a palavra para Dona Edna. Eu cheguei perto de um policial e falou, não tenho nada com isso. Procura BH Trans. Só para BH Trans eu liguei 10 vezes. Ninguém atendia. Cheguei nesse jogo antes desse que teve ontem, que também teve uma bagunça danada na rua de trás. Na nossa rua não teve. Mas tem um senhor que está abrindo a porta da garagem fazendo de bar. Eu acho que isso tem que ter uma licença. Lei é lei. Por isso que lá fora cresce e aqui só vai abaixando. Agora, por favor, eu vou chorar por filho dos outros. Sabe por quê? Ser mãe é muito difícil. Você criar um filho não é brincadeira. E você ter um filho autista é horrível, gente. A minha filha é perfeita. Eu não quero que ninguém tenha um filho autista aqui dentro de casa. E nem com envelhecimento precoce e doença mental igual ela tem. Sabe, igual eu falei e torno a falar, igual teve a última reunião aqui no quartel. Eu não estou aqui por causa de mim. Que eu podia pegar o ônibus e ir para casa da minha filha. Mas eu vou ter que fazer isso todo dia. Eu trabalhei em 4 lugares para ter uma casa. Ou seja, eu sou prisioneira de onde eu vivo. O Brasil agora está assim? Aí você pede, vai ser amanhã, vai ser depois, vai demorar um mês, vai demorar 2. E isso já tinha conseguido. E outra coisa, eles não põem, eles não estão subindo com os carros de lanche no dia do jogo, não. O jogo vai ser no sábado, né? Sexta-feira à noite, vai subir nos carros de lanche, já vai estacionando ao redor. Tranca o carro, some, você não sabe de quem é. Antigamente, a BH Trans ia lá e rebocava os carros que estavam na rua. Sumiu todo mundo. Ninguém sabe o que vai fazer e ninguém sabe. Vira para você e fala, isso não é assunto que diz a minha pessoa. A senhora resolva. Vou pôr o menino debaixo da minha cama. Porque eles me procuram, porque eles sabem que eu trabalhei 30 anos nesses lugares. É por isso que eles me procuram. Agora, a bomba, na hora que estourou, eu vou ser sincera,
me deu muito susto. E se isso for continuar, um choque, uma pessoa... E tem uma senhora também, que ela tem um problema de coração. Ela tem marca-passo, aparelho no coração. Uma bomba dessa dá um choque numa pessoa e ela cai dura para trás. Vocês sabem o que é choque? Cai para trás. Então, igual eu estou falando, eu peço, por favor, por caridade, para me ter o meu sossego. Porque eu acho que eu não estou na idade mais de sair correndo para a casa da minha filha para ficar lá nos dias de jogos. Não me incomoda a pessoa subir conversando, um canto, nada isso. Vocês nunca viram a gente reclamar disso aqui. Até os passeios agora viraram bar. Agora até quando? Eu só queria saber até quando. Ou se vai ter jeito de resolver. É só isso. Dona Edna, Tá? a senhora, por favor, qual o nome, qual a rua da senhora, por favor? Mário de Andrade Gomes. Rua Mário de Andrade Gomes. Chama Ismene Antunes. Ok, é só para a gente registrar isso aqui. Eu quero também registrar a presença. Também, tá? Ok. Quero registrar a presença também do coordenador da Regional Leste, o José Henrique, também está presente aí na nossa reunião. Eu quero saber se algum vereador deseja fazer uso da palavra. Marcela Trópia está por aí. Marcela, deseja utilizar a palavra agora? Ei, Marcela, fica à vontade. Deseja usar a palavra? Não, eu estava até aqui escutando a audiência muito atentamente, sim. Tem pautas que são realmente desesperadoras, né? A gente pensar em comércio irregular, sujeira que demora 2 semanas para ser limpada. E assim, eu estava lembrando aqui que essa decisão de levar o Atlético, os jogos do Atlético para o Independência, aconteceu lá atrás, quando o prefeito Alexandre Calil, quando ainda era dirigente do Atlético, não quis cumprir o contrato da PPP do Mineirão, que era para ter torcida dupla lá. E nesse momento que ele não quis que tivesse torcida dupla no Mineirão, ele jogou os jogos do Atlético para o Independência e depois, enquanto prefeito, nada fez para resolver toda a desordem que isso acaba trazendo para a região, né? Que antes tinha que lidar com um estádio de um time muito menor, com muito menos torcida, muito menos jogos, enfim. Só para deixar essa reflexão aqui de como que a gente acha que os clubes não impactam a cidade, que é só político, vereador, mas que a gente tem que ter um debate muito mais amplo aqui, né? É só essa contribuição. Estou mais ouvindo aqui do que querendo falar. Obrigada. Obrigado, Marcela, pela contribuição. Sêmia, quer fazer uso da palavra? Mais alguém aqui na mesa quer fazer uso? Vlad? Puxa o microfone, vereador, por favor. Sim, com licença aí. Sim, vereador. Sim. Eu estou ouvindo até o momento aí também, José Henrique, coordenador da Regional Leste. Sim, te anunciou mas estou aqui. atento daqui também, tá? Tá ok. Em breve vamos chamar os representantes aí do Poder Público para poder, né, tentar equalizar aí alguma situação para poder melhorar a vida dessas pessoas. Tem a palavra, Vlad. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Vladimir, eu sou morador ali também do entorno do Estado de Independência. Uma questão que foi dita aqui, tanto do André quanto da senhora Edna, foi referente ao uso da porta da moradia da gente quanto do banheiro. Eu penso que, além de todas essas questões que foram ditas aqui, que é muito importante a prefeitura também atender a todos nós moradores, referente a esses banheiros químicos que não são colocados lá no entorno do estádio em dias de jogos. Na minha casa também eu tenho um poste em frente, eu sei bem o que é isso, né? Não tem respeito. Um dia estava eu e minha mãe lá, minha mãe na porta, e sem respeito nenhum referente a isso, sabe? Isso é mais só um gancho referente a todas essas coisas que já foram ditas, né? Que a gente sofre, os impactos. Tanto eu tenho animais também que sofrem com a questão dos fogos.
a questão da limpeza também, né, em dias de jogos. Mas, no mais, sim, o que eu queria dizer é mais sobre a questão dos banheiros químicos mesmo. Obrigado, Vlad, vice-presidente da AMEA. Passo a palavra agora para o Elbert Pessoa, morador também da rua Pitangui. Boa tarde, vereador Ilcinho, meu amigo. Eu estou estranhando aqui algumas informações, porque como vereadora testemunha, a vereadora Nelly Aquino solicitou a visita técnica no entorno do Independência, onde o vereador participou com toda a sua equipe. E lá ficou relatado que a BH Trans está fazendo um projeto, um trabalho para resolver essas pendências. Inclusive no jornal O Sagrada, esse jornal foi deselegante, não mencionou essa solicitação da vereadora Nelly Aquino, né, omitiu esse fato. Eu moro ali há 50 anos na Pitangui, em frente à Rua Alabastro. Passei alguns vídeos aqui do que tem ocorrido lá. A SLU tem feito o trabalho dela. Eu gravei um vídeo às 6 horas da manhã, depois do jogo. Gravei quase meia-noite, no intervalo do jogo, lá 9 horas da noite. E antes do jogo, que eu vou passar aqui. A SLU está cumprindo conosco lá com o que foi combinado. A Polícia Militar não está multando mais. Já tem 4 jogos que eu estou acompanhando, que eu fico lá, a viatura passa, só multa do lado esquerdo da rua Pitangui, que não pode parar. Tá? Tem até um agradecimento do representante dos comerciantes que está no meu Instagram. Se vocês quiserem ver, está lá do Marcelo, dono do restaurante Arena, agradecendo isso. A BH Trans tem cumprido conosco, está colocando as placas viradas para a rua só 4 horas antes do jogo, que eles estão colocando ela na posição certa. E gostaria, vereador Ilcinho, de te pedir aqui, que antigamente as placas que estavam na Genoveva de Souza e tudo, era 4 horas antes do jogo, não podia parar. E eles colocaram agora o dia inteiro. E já foi feita essa solicitação, e estou reforçando para o senhor aqui, vou cobrar isso para nós lá também. Que esse é o problema maior. Agora, o negócio de mijar na rua, no poste, não sei o quê, há uns anos atrás, a associação AMEA fez um acordo com a Arena Independente, que ela iria colocar banheiro químico e fazer a limpeza lá. Não é na sua gestão, porque eu não te conheço. Eu moro ali há 50 anos, nem sei direito dessa associação lá. E não foi cumprido esse acordo. Essa associação, o negócio dela lá é carnaval, é futebol no fim do ano do pessoal da Sagrada Família e a comunidade que se dane. Esta é a verdade. Eu tenho 50 anos que eu moro ali. Se ela tiver, o Adelmo está aqui, nós fomos criados juntos, somos amigos de infância. Se ela tiver 100 associados, eu mudo o meu nome. Nunca fui convidado para uma reunião nessa associação. Eu peço que contenha-se ao tema da audiência pública. Você está fazendo agressões a uma associação que é muito... Representa muito. Eu conheço a associação. Representa e muito. Seu assessor é vice-presidente lá, vereador. Meu assessor é vice-presidente lá, está aqui participando com a gente. Eu estou falando aqui. O presidente está aqui, eu acho que tem que haver... Vereador, não corta minha fala, vereador. Eu vou cortar a sua fala se você não se ater ao tema da reunião. Aqui tem moradores que moram lá, que moram e fizeram as reclamações, a gente tem que respeitar os moradores. A associação está aqui representando esses moradores. Isso. Foi uma audiência pedida pela associação para resolver esses problemas. E o tema, sim, é a resolução desses problemas junto aos órgãos competentes. Então, cada reclamação tem que ser levada em consideração e não estamos aqui para julgar a associação A ou B. Estamos aqui, não de jeito nenhum, para reclamar do trabalho de uma associação que tanto faz pelo bairro Sagrada Família e eu sou prova disso. Tá, eu não estou reclamando. Estou falando que, como 50 anos morador da Sagrada Família, nunca foi convidado para participar de uma reunião nessa associação. E todos lá sabem que eu mexo com política há 30 anos. Né? Que eu sou uma liderança na minha região ali. Essa associação nunca me convidou, vereador, para uma reunião. Nunca. Bom, você então vamos lá. Novamente para o lado pessoal. Então vamos lá, por gentileza. Sobre a SLU. Sobre o assunto aqui do tema da audiência pública. Então vamos voltar. Sobre a SLU, a representante da SLU está ali. Então, ó, lá vai passar os vídeos aqui, o meu agradecimento em nome dos moradores, tudo certinho, sem problema. BH Trans também resolveu esse problema lá no entorno da Independência.
Polícia Militar não está multando. Já resolvemos também este problema. Tá certo? Sobre os food truck, eles paravam onde não podia parar, não deixavam os moradores parar, né? A gente ficava prejudicado e o carro deles continuava lá no período que não podia durante o jogo. Isso também já foi resolvido. Não está parando mais na rua Pitangui. Pitangui. Na São Lucas e na Nancy já estão também resolvendo esse problema. Porque o comerciante paga aluguel, funcionário, água, luz, ele tem despesa e o cara do food truck não tem. Ele chega ali 2 dias antes, às vezes, né, 48 horas antes do jogo, ocupa a nossa vaga, faz o dele, deixa aquela sujeira toda lá e vai embora nas nossas portas. Então isso aí também já está sendo olhado. Outra coisa que é importante, o Zé Henrique da Leste, ele tem me dado todo o apoio lá na região. A Regional Leste tem entrado ali, atuando através da Sudecap, da BH Trans, entendeu? Tudo sem problema nenhum. Então, como morador da Pitangui, e falando aqui para o pessoal dos comerciantes da esquina ali da Pitangui, São Lucas e Nancy de Vasconcelos, nós não temos mais nada a reclamar. Os 3 últimos jogos que tiveram aí, foi feita a limpeza antes do jogo, no intervalo do jogo e depois do jogo. Carros não foram multados, que estavam parados do lado direito. Um problema que nós temos sério lá é isso. No Dia das Mães, no domingo, o que aconteceu no Dia das Mães, no domingo? Nós não podemos fazer o almoço da nossa família na casa da gente, porque tinha jogo na Independência. Entendeu? Agora, essa visita técnica para resolver os problemas do entorno de Independência, que o Wilson participou com a equipe dele, foi solicitada por meu intermédio através da vereadora Nelly Aquino. E isso já está sendo tratado, o Vinícius está participando da comissão na BH Trans, tá, para resolver esses problemas. E eu fico feliz, satisfeito em saber que a comunidade está empenhada em resolver esses problemas, porque só a gente não consegue. Então, o Wilson somando com a gente e qualquer outro vereador que puder vir para somar, nós agradecemos. Mas esses problemas que foram falados aqui hoje em relação à limpeza, BH Trans, foi resolvido. Agora, se parou do lado esquerdo da rua Pitangui, vai ser multado, porque lá tem uma placa o ano inteiro que é proibido parar. Do lado esquerdo. Do lado direito, o trânsito está podendo parar, sem problema nenhum. Obrigado, então, vereador, muito obrigado. Das considerações, eu vou passar o direito de respostas para o presidente da Associação AMEA, mas, no entanto, gente, eu peço que logo na sequência a gente continue falando sobre a resolução dos problemas relatados aqui pelas famílias moradoras no entorno. Por favor, André. Não, na realidade aqui eu só queria reforçar que pela fala, né, a gente passou como mentiroso e não é, e está aqui no meu celular o registro da multa, às 7 horas da manhã, lado oposto de onde é proibido parar, tá? Eu moro no 3183, e aqui está registrado que meu carro estava parado do lado oposto, ou seja, do lado direito, às 8 horas da manhã. Então, para quem quiser constatar que realmente foi feita a notificação, está aqui. Tá? Então, não sou mentiroso, não estou aqui inventando, nós estamos aqui para uma solução coletiva, não estou aqui para atacar ninguém, estou aqui para colaborar, estou sair do meu trabalho, estou deixando o meu tempo para poder contribuir, deixar aqui nosso testemunho, então eu quero colaborar e contribuir, quero seguir nessa linha. Eu passo a palavra então para o Adelmo, também foi citado aí. Na sequência, gente, vamos fazer as considerações com um pouquinho mais de agilidade, porque logo na sequência dessa audiência pública aqui, a gente tem a sessão plenária e eu tenho que estar lá. Ok? Temos mais 40 minutos aí para poder fazer o debate, passar também para o poder público para poder dar a sua colaboração, a sua resposta e tentar encaminhar junto aqui, né, junto com moradores, representantes aqui, uma solução para alguns problemas que foram citados aqui. Passo a palavra para o Adelmo. Boa tarde, sim. Autoridades presentes e colegas da associação, moradores e demais pessoas. Bom, se desculpa aqui o atraso, mas eu tive um problema no trânsito. Eu peguei o bonde andando aí e até eu tinha combinado com o André e com o Vlad de eles atacarem determinada linha de posição aqui com relação aos problemas que acontecem lá no entorno. E
agradecer inicialmente o Sim pela convocação, mas a gente já esteve aqui em outra oportunidade tratando dos mesmos problemas através até de uma ex-presidente da AMES, que foi a Luciene Pedrosa, que hoje nem mora mais lá na região. Ou seja, os problemas continuam a acontecer, eles desaparecem de vez em quando, mas retornam. Talvez o Herbert aqui não saiba, mas essa associação já existe há muito tempo. Você falou que ela só mexe com carnaval, futebol de final de ano, mas a gente tem algumas ações, muitas vezes não divulgadas, né? Mas com relação a esses problemas, eu continuo lá e assisto eles todos os dias. Pode ter tido uma flexibilização de vez em quando, mas eles continuam a acontecer. Em frente à sua casa mesmo, o pessoal dos food truck para os veículos lá, esquina com alabastro, os camaradas deixam montões e montões de lixo lá depois que eles vão embora, os cães atacam de noite, tem até cavalo. Bom, então eu já abordei alguns deles, inclusive, dizendo que eles tinham de acondicionar o lixo deles. Realmente a prefeitura, o Serviço de Limpeza Urbana tem feito esse trabalho aí, algumas coisas escapole, os comerciantes têm ajudado, não é? Então, a gente está aqui para realmente achar uma solução. Mas, viu, Herbert? Talvez você não saiba, mas a reunião da associação ocorre lá na sede da Sociedade São Vicente de Paula, todas as últimas segundas-feiras, às 20 horas, na Rua Alabastro, número 300. Então, logicamente, nós não vamos convocá-lo, você especificamente. Está publicado no jornal Nossa História lá, as pessoas que quiserem, né, comparecer lá, as portas estão abertas. Eu vou conversar mais aqui depois, talvez uns 10 minutos, mais a respeito de condicionantes. Eu gostaria, se tivesse esse tempo aqui, porque todos sabem que o estádio foi devolvido para o América, e dentro dos próximos dias, não sei quantos dias aí, nós vamos ter de buscar uma outra licença de operação. Nós não, o América, né? E é nesse momento que a gente tem que questionar por que não foram cumpridas as condicionantes pactuadas lá no Coman quando o estádio foi inaugurado. Todos existem N, né? E eu vou só citar uma delas aqui, que é o maior roubo que foi feito contra o trabalhador, porque o Senac foi lá, investiu mais de 600 mil reais numa obra, numa unidade do Senac lá, e passaram-se 9 meses e roubaram, né, aquela construção com o desejo de reinaugurar as obras, que voltasse a funcionar essa entidade lá dentro. Nós sabemos que esse é um dinheiro do 5S, é um dinheiro do trabalhador, isso virou pó, né? Então, até hoje existe essa demanda, essa condicionante não cumprida, junto com várias outras. Eu vou encerrar minha participação por aqui e no outro momento aí eu volto a falar a respeito de condicionante. Obrigado, Adelmo. Está aqui na tela, viu, Herbert, até para seu conhecimento, a notificação recebida pelo senhor André no dia 17/5/2022, às 8 horas e 31 minutos da manhã. Então, sim, mas é porque a gente está aqui vendo, por isso que eu pergunto qual rua, aonde, para poder... Eu vou pedir agora para a gente passar alguns slides que a gente tem aqui, algum vídeo, e na sequência eu vou passar para os órgãos competentes aí, para a consideração de cada um e ver o que pode ser feito para a resolução de alguns problemas que foram relatados aqui. Assessoria, você poderia travar o vídeo, por favor? Eu vou pedir a quem
a quem trouxe o vídeo para comentar, ligar o microfone e comentar a respeito do que está se passando no vídeo, por favor. Cada vídeo que passar aí, cada pessoa que trouxe comentar a respeito. Pode voltar, por favor? Foi gravado no jogo do América e Botafogo, dia 21/5. Foi gravada pela Edma. E essa rua que ele está mostrando ali é a Mário Andrade Gomes. É onde eu falei que a gente não podia nem sair de casa. Olha lá os food trucks, tudo paradinho ali, a gente vê os tetinhos. Cruz credo. Tira a foto. Temos outro vídeo? Tem as fotos, né? Deixa eu ver a foto, foi de que dia? Pode comentar, por favor? Aqui, em excesso de lixo antes, durante e depois dos eventos. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer aqui a vereadora Nelly Aquino por mais uma demanda atendida aqui no entorno da Independência e a SLU. E nós tínhamos muitos problemas aqui com excesso de lixo antes, durante e depois dos eventos. E como vocês podem ver agora, a SLU já está fazendo trabalho antecipado antes do jogo. E eles passam agora no intervalo, né, e depois do jogo. Então acabou o problema de lixo, né, depois do jogo, na porta das residências e na frente dos comércios. Então, muito obrigado mais uma vez, vereadora Nelly Aquino, pelo pronto atendimento. Só um momentinho. A Rua Pitangui é uma das ruas principais do Sagrada Família. E parece que só ela está sendo levada em consideração a tudo. Porque as outras ruas não estão assim. Mas hoje eu saí pela manhã e é lógico, eu não faço minhas colocações só no meu quarteirão, né? A gente sai avaliando tudo e hoje eu saí, tinha o lixo ainda para recolher. O nosso pedido não é dizer que a SLU não está fazendo a limpeza, é que a gente pede uma otimização, porque você passar uma noite inteira para limpar pela manhã, o que pode ser feito? Porque hoje eu amanheci na porta da minha casa, tinha 2 sacos de lixo gigantes revirados. E nós temos um vídeo que a gente preferiu não colocar aqui, porque expõe a ação de um funcionário específico, que a gente não sabe se foi o saco que rasgou ou se foi uma falha dele de execução. Então a gente preferiu preservar para não ser irresponsável em expor um funcionário de maneira incorreta. E a gente pretende depois conversar com a SLU, que é como a gente sempre faz, fazer a solicitação direta, né, porque eu acredito que é essa a forma que a gente tem que fazer. O que a gente tem pedido aqui hoje é uma otimização, uma flexibilização e uma maior consideração com o morador, porque existem esses problemas. Senão ninguém estava aqui. Né? Eu acho que a gente tem buscado essa solução coletiva e a gente tem realmente tentado trazer todos os personagens para debater, para dialogar por uma condição melhor para todos. Né? Então, o que a gente vem trazer aqui é exatamente esse pedido de sensibilização de todos. Não tratar ninguém como não faz, mas é uma forma de otimizar e tratar o morador com mais dignidade dentro do seu direito de ir e vir, que é constitucional. Eu vou passar a palavra agora para o gestor do campo lá, nosso querido amigo Elber Gugel, fazer suas considerações aí, de acordo com a visão dele, o que está acontecendo, o que pode ser feito. Elber Gugel, por favor. Bom, ele está ali, mas deve ter perdido contato agora. Eu passo a palavra então para o coordenador da Regional Leste, José Henrique. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todas e todos aí que estão participando dessa audiência. Eu acho que é um importante bate-papo
mas que não podemos ficar realmente só nesse bate-papo, não. Teremos que dar uma solução, haja vista que ontem eu recebi algumas pessoas aqui também no gabinete da Regional Leste com a mesma reclamação. Então, é muito importante acharmos uma solução juntamente com a Polícia Militar, com a BH Trans, e pode ter certeza que não vamos nos furtar de encontrar uma solução para o entorno da Independência. Tá? Qualquer coisa, estamos aqui à disposição aqui. Coordenador Zé Henrique, eu até gostaria de sugerir que fizéssemos, junto com a comunidade, talvez lá no próprio Arena Independência, se tiver permissão aí do Gurgel, do gestor lá do campo, ou então nas proximidades, junto com a comunidade, a gente provocar toda entidade, né, todo governamental que faz parte para o funcionamento aí do Estádio Arena Independência, para que soluções sejam também apontadas, para a gente realmente ter uma possibilidade de trazer mais tranquilidade para o pessoal que mora no entorno do Estádio Arena Independência. Então, no final, a gente vai encaminhar para isso aí, que façamos uma reunião presencial entre todos da comunidade lá, todos que moram no entorno, para poder discutir isso com mais minúcias e com mais determinação para definição de resolução de problemas. O senhor Adriano tinha pedido a palavra aqui também? Eu quero retornar aqui apenas para dizer para o Ebert o seguinte: nunca existiu esse trato com a Arena Independência de se colocar banheiros químicos no entorno. A própria regional, tem ofício da regional do gerente que antecedeu o José Henrique, dizendo que a responsabilidade, está escrito, pela colocação dos banheiros químicos são dos clubes mandantes. E fala mais ainda, que a colocação desses banheiros, se for o caso, e ele diz, inclusive, se for o caso da prefeitura fazer isso, ela teria de abrir, inclusive, uma licitação. Está escrito. Então, nunca passou por esse tipo de negociação, essa história dos banheiros químicos. Bom, pelo que eu entendi, então os clubes, que são os mandantes, são responsáveis por manter isso lá. E eles não estão cumprindo isso conosco, com a nossa comunidade. Então nós temos que denunciar esses clubes no Ministério Público e a Arena MRV, porque ela está fazendo vista grossa e não está cobrando. Infelizmente a pessoa deslizou na cadeira ali, a senhora Edna, e caiu, mas parece que está tudo bem. Eu passo a palavra então para o Helder Gugel, para poder fazer as considerações dele. Depois... Helder Gugel está por aí? Wilson, você chamou quem? Helder Gugel, você mesmo. Por favor, meu amigo. Bom, pessoal, boa tarde a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Na verdade, foi até o BH Trans que me encaminhou a essa identificação aí da reunião, porque eu realmente não estava sabendo. Bom, primeiramente eu gostaria de informar a todos que realmente o Independência, ele passou por essa redefinição, ele é de propriedade do América Futebol Clube agora, e inclusive o próprio América está fazendo a gestão. Eu fui convidado a permanecer junto com a minha equipe na gestão da Independência como gerente de operações e segurança. Estive empenhado todos esses 10 anos que eu estive lá na Arena,
e vamos continuar empenhados. Tudo que foi possível fazer, nós já fizemos e estamos no encalço de buscar novas soluções. Isso eu posso garantir, não só em nome da Arena, o estádio, mas do próprio América. Então, se for necessário e se precisar, podemos sim usar o espaço da Arena para poder fazer essa nossa reunião presencial, que eu acho que é importante. E só gostaria de lembrar que lá no Ministério Público, quando nós decidimos, buscamos uma solução por conta de uma moradora, né, que foi onde houve essa transmutação das placas de estacionamento, este foi um movimento feito em prol da sociedade, que foi uma solicitação dela. Houve um empenho maciço da BH Trans em reformular todo o sistema DOT do Independência, da Prefeitura de Belo Horizonte, através do Zé Henrique lá, para nos auxiliar nessas modificações, tá certo? E a Arena, junto com os clubes, empenhou todo o recurso necessário para fazer a modificação de todas as placas, ou seja, tudo que foi solicitado, tudo que foi feito naquele momento, foi solicitado e foi feito. Nós temos garantido o fechamento das vias com o empenho, através da sinalização de trânsito ali, as móveis, nós temos colocado em todos os jogos são convocados e eles são colocados, e o que está acontecendo realmente é que alguns estão sendo retirados. Isso, infelizmente, ocorre e sempre ocorreu. Mas eu gostaria aqui, aproveitar e não me delongar, apenas reforçar que a Arena Independência permanece de pronto a ajudar e a fornecer o espaço lá para que a gente possa se encontrar. Eu agradeço a presença e a oportunidade para todos aí. Obrigado, Gugel. Só enfatizar que a Câmara Municipal também enviou o convite para você, Gugel. Eu não sei de que forma que chegou, mas chegou para você também o convite feito pela comissão. Eu acho que chegou no e-mail anterior ainda. O erro foi meu, talvez, de não ter ainda comunicado lá o novo e-mail da Arena Independência. Possivelmente. Mas a gente sabe que pode sempre contar com você, e até aqui, né, foi feito desta forma. Contamos com você. Se há reclamação da comunidade, a gente tem que ficar atento, né? Ninguém reclama à toa, a gente sabe que as pessoas reclamam por algum motivo, e as pessoas que fizeram algumas reclamações aqui, com certeza têm os seus motivos, e a gente tem que tentar adequar isso aí para poder melhorar um pouco a qualidade de vida dessas pessoas que moram lá no entorno. Eu passo a palavra então agora para o Robson, da BH Trans, para fazer suas considerações aí a respeito de tudo que escutou aqui. Boa tarde, sim. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade de estar participando aqui. Acho que vem enriquecer o nosso trabalho lá no entorno da Independência, né, junto com a comunidade, que o nosso objetivo aqui é servir, né? E aí eu tomei a liberdade de enviar o convite para o Gugel, que o Gugel ia ser fundamental aqui, ele não estava sabendo. Ontem eu fiz contato com ele, aí já dando retorno aqui sobre a operação de ontem, justamente para reforçar essa questão da sinalização. Pedi o meu supervisor que estava de plantão ontem, que estava no trabalho ontem, para fazer um contato. Eu recebi o contato das moradoras, me parece que foi a Aurelice, né, e a Edma. Pedi para que ele entrasse em contato e fizesse contato com alguma delas. Eu acho que ele conseguiu, ele só não soube confirmar com qual das duas, né? E aí foi relatado tudo isso que já foi colocado aqui, esse jogo do América e Botafogo, dessa questão lá da abertura das vias. Então, eu pedi para que a nossa equipe acompanhasse lá e fotografasse, registrasse lá, né, fizesse um relatório fotográfico de tudo que está, de todo o fechamento lá, porque é o que foi combinado com a comunidade. É isso que a gente, no licenciamento da Independência, quando a gente aprovou o DOT, que é o documento de operação de trânsito, é esse DOT que vale desde a reabertura do Independência, né, se não me engano, 2012, e o Gugel, né, um parceiro nosso aí, Henrique, a Guarda Municipal, a Polícia Militar. Então, eu queria dar esse retorno aqui. Nós continuamos fazendo a operação, continuamos fiscalizando. Eu já orientei toda a minha equipe para ter essa atenção na reposição da sinalização. Quando houver extravio de alguma sinalização de fechamento de via, a gente possa estar acionando aí o Gugel para que ele acione lá a contratada, né, da Arena, para que reponha.
e é lógico, a Begatrans e a gente trabalha junto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Nós estamos empenhados em garantir isso, tá? Na reunião da Unidade Integrada de Trânsito, que envolve Begatrans, Polícia e Guarda, na segunda-feira, eu coloquei essa questão da independência novamente, né? Tive a oportunidade, né, Ursinho, de estar lá segunda-feira também com vocês lá na Pitangui. Então, assim, reforçando, a gente fez várias melhorias na sinalização que existia lá. Colocamos aquela sinalização lá de dias de jogos e eventos. Gostaríamos de colocar os horários, mas a gente tem um problema muito grande da questão dos horários dos shows, né, dos jogos. Tem jogo 11 horas da manhã, jogo 2 horas da tarde, jogo 4 horas, 18, 19, 21, enfim. Então a gente teve essa dificuldade. E cada cenário de cada jogo, cada público, a gente monta um cenário de DOT, né, que é o documento de trânsito, que um prevê público até 6 mil é uma operação. Acima de 6 mil até 16 mil, outra operação. Acima de 16 mil é a operação completa, onde a gente fecha aí 4 horas antes do jogo. Eu acho que a gente poderia, teve aqui a sugestão da moradora, se eu estiver falando o nome errado, mas é o nome que eu consegui anotar aqui, Aurelice, de 3 horas antes, parece que ela fez essa sugestão, ou foi o morador, eu fui anotando aqui a medida do possível. A gente pode ver se isso vai atender, né? Porque realmente um jogo, por exemplo, 11 horas da manhã, onde há público total, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir concentrar essas pessoas ali. Elas chegam mais cedo, elas vão para os restaurantes, vão para os bares, elas utilizam ali, né, o entorno. Então essa é uma dificuldade que a gente tem. Talvez, assim, a gente começar a testar alguma coisa nesse sentido, mas o horário é o grande limitador. Por quê? Para a gente colocar uma sinalização mais definitiva, a gente teria que prever esses horários. E aí teria uma lista tão grande na placa que seria inviável até da pessoa ter esse entendimento. Então a gente colocou dia de jogos e eventos, né? Já foi uma evolução, podemos evoluir mais um pouco em relação a isso. Gostaria de falar que nós estamos mantendo a fiscalização lá, tá? Eu vou pegar um dado, né, da fiscalização que foi feita ontem em conjunto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Foram feitas diversas abordagens a condutores, porta de garagem, esquina, que é a grande demanda que a gente tem lá dos moradores nos dias de jogos. Foram feitas 8 autuações e foram feitas 2 remoções, que é o reboque que teve que chegar a retirar o veículo de lá, uma vez que o condutor do veículo não compareceu ao local para retirar o veículo, e esses veículos foram removidos, foram rebocados. Então a gente continua. Eu queria, se foi a Aurelice ou a Edma que está presente aqui, que o Paulo José procurou ontem, se quiser manifestar sobre essa conversa de ontem, pode ficar à vontade. Ele já me passou todas as demandas que colheu lá com os moradores, que ele fez contato, e a gente tentou melhorar isso ontem. Se elas puderem, inclusive, confirmar, né, a gente manteve lá uma vigília lá nessa sinalização, principalmente aquele setor ali da Ismênia, né, que pega aí a Mário de Andrade, pega a Manuel Calou, a Córrego da Mata. A gente deu uma atenção especial ontem, né, e vamos continuar, né, já que o problema está lá. A Pitangui, por ser né, o ponto principal, a gente não tem tido esse tipo de problema de retirada de sinalização, então a gente vai reforçar onde está tendo problema. Tá? E estou à disposição aqui para a gente ouvir aí e tentar melhorar o que for possível lá no entorno. A gente tem outras demandas que chegam para a gente de retirada da sinalização, de liberação dos estacionamentos, mas eu gostaria de colocar aqui que é fundamental a gente fazer essa interdição, esse fechamento, para dar segurança às pessoas que estão ali, né? Se a gente não pode ter o trânsito com 20 mil pessoas transitando por ali e com o trânsito junto. Então, assim, a gente tem essa preocupação com a segurança também, mas o que for possível para a gente melhorar para todos aí, nós estamos à disposição. Eu agradeço, Robson. Eu vou passar a palavra para quem ainda não falou na sequência, porque a gente tem um tempo para poder terminar aqui. Na sequência, a gente vai utilizar o tempo para poder encerrar a audiência. Eu tenho que pedir prorrogação de prazo aqui? Já está na hora de pedir aí? 15:06. Ok. Então eu passo a palavra agora para a Érica, da Superintendência de Limpeza Urbana. Primeiro, cumprimentar a todos. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro, cumprimentá-los, tá? Érica, servidora de carreira da SLU.
estou na gerência de operações, representando o Coronel Bicalho, que está em viagem. Acho que a primeira fala que eu tenho que ter é uma fala de à disposição, né? Eu acho que eu tenho que contar para vocês que a SLU está à disposição, tá? Como a gente sempre esteve, no que vocês precisarem, sempre abertos aí ao diálogo, sempre dispostos a melhorar, o que for necessário. Só para poder... Alguma linha direta que os moradores possam entrar em contato com você, em alguma situação que não esteja a seu contento, que eu tenho certeza que faz um belo trabalho e que quer fazer um belo trabalho, um trabalho cada vez melhor. Sim. Tem alguma linha direta que depois pode ser passada para os moradores? Posso deixar o meu contato, inclusive, direto com os moradores, mas a gente tem também o departamento de mobilização da SLU, que faz esse contato direto com a comunidade, tá? Deixo com vocês. Se vocês não tiverem ainda, talvez até já tenham. Eu queria, então, trazer essa fala, tá, vereador, da gente se manter à disposição para o que se fizer necessário. Eu queria falar já para a senhora Aurelícia, com relação à rua Mário Andrade Gomes. Ela consta no nosso planejamento como rua impactada em função dos eventos, mas nós vamos verificar, tá, vamos acompanhar, né, ver se houve alguma eventual falha na execução. Ela consta para a gente mesmo como uma rua impactada e faz parte do nosso planejamento de limpeza em função dos eventos. Então, a gente vai observar, tá? Queria trazer também a fala do senhor André, com relação a essa possível falha de algum agente, né? A gente está à disposição para receber esse comunicado pontual, sem intenção nenhuma de gerar nenhuma punição, nada para o trabalhador, mas evitando recidiva e verificando o que nós podemos fazer para que não ocorra novamente se houve alguma falha, tá? Eu queria trazer ainda mais duas falas, vereador. Uma ponderando, eu acho que trazendo um olhar muito em consonância com o que a comunidade já colocou, que nós sabemos que realmente a presença ali, né, dos bares, dos food trucks, acaba de alguma maneira diminuindo a percepção de limpeza, né? A gente sabe que muitas vezes a limpeza é executada, mas o movimento em relação aos jogos, ele vai para além do horário em que o jogo se encerra, né? E por mais que nós tenhamos ali, né, já bem instituído uma política nacional de gestão de resíduos sólidos, que traz, né, do ponto de vista de legislação, toda essa responsabilidade do gerador, no que tange ao acondicionamento, no que tange à disposição do resíduo de forma correta, no que tange à limpeza da área impactada em função da sua atividade. A gente sabe que o desafio é nosso e o desafio é grande, mas ele contribui, sim, para essa diminuição da percepção de limpeza. A gente sabe que muitas vezes nós limpamos após o jogo e temos que retornar no outro dia de manhã para fazer ali um rescaldo, né? Fica parecendo que a gente não limpou. Mas eu queria, né, trazer essa fala de que nós sabemos que é um desafio, tá? E que a gente está junto nessa aí, no que nós pudermos colaborar, tá? Por último, eu queria trazer um pouquinho da fala das ações de limpeza que são executadas rotineiramente, tá? Nós acompanhamos aí o cronograma dos jogos, a gente tem equipe disponível para a execução dessas ações de limpeza, porque é um evento grande, um impacto grande, são muitas pessoas, né? Então, temos aí as equipes de roçada, de varrição, que faz o serviço de varrição. Temos o serviço também de disposição de containers, que vocês viram aí, né? Mas a gente sabe que também é um desafio, porque muitas vezes o resíduo está muito mais no chão do que dentro do container, né? Mas a gente coloca porque, de alguma forma, minimiza, ajuda, né? E também o serviço de lavação. Então, já finalizando, tá, vereador, para não me estender, ratificando, tá, esse compromisso da SLU de estar junto com vocês, tentando melhorar cada vez mais aí os nossos serviços de limpeza, tá? Contem conosco. Obrigado, Érica. Passo a palavra agora para o aspirante Alves, do 1º Batalhão de Bombeiros Militar. Aspirante Alves, o seu microfone deve estar desligado, o seu som não chega para a gente aqui não.
Presidente, nós não te escutamos. Eu vou passar a palavra para o Júlio César, superintendente da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte. Na sequência, eu volto para você. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos. Está me ouvindo bem? Boa tarde, se escutamos bem, sim. Por favor, pode dar sequência. Na pessoa do senhor, vereador, cumprimento a todos os outros vereadores, os colegas aí da prefeitura. Eu não vou me delongar, né? A gente já antecedeu aí o nosso regional, né? O José Henrique, responsável pela Leste, né? O parceiro Robson da BH Trans e a Érica da SLU. E a fala é no sentido de que a prefeitura, né, está à disposição, né? A Guarda Municipal de Belo Horizonte, ela trabalha em todos os eventos do Mineirão. A gente integra a unidade integrada de trânsito juntamente com a BH Trans, com a Polícia Militar. A gente tem ações conjuntas com a Subsecretaria de Fiscalização no sentido do comércio irregular, né, a posturas municipais. A gente faz ações anteriores aos jogos de orientação aos comerciantes, principalmente quanto à questão de utilização de garrafa, né, de espetos de madeira, de bambu, por uma questão também de segurança. E, né, para não ser redundante e não delongar muita fala, a prefeitura se coloca à disposição, como o senhor bem viu aí. Então, assim, a gente está à disposição para reunir lá com o nosso coordenador, né, o José Henrique, juntamente com os demais órgãos da prefeitura, os órgãos parceiros da segurança pública, Polícia Militar, Bombeiro, e assim, no sentido sempre de melhorar, né? As falas a gente anotou todas, a gente recepciona e nos coloca à disposição para rever algum ponto ou outro no sentido de melhoria, né? Um evento que acontece, mas que a gente também tem que se preocupar com as pessoas que moram no entorno. Então, a Guarda está à disposição, se coloca à disposição, justificando aqui a ausência do comandante Pratos, que está em outra agenda, pediu que eu o representasse, né? Eu falei anteriormente, eu sou responsável pelo emprego operacional, então cabe a mim mesmo dar esse apoio e acompanhar no que for preciso, já nos coloca à disposição dos parceiros da prefeitura e os demais aí. Obrigado pela oportunidade e está anotadas as demandas e a gente vai se reunir e melhorar, tentar melhorar para a população aí, que é o mais importante. Obrigado aí pela oportunidade e nos coloca à disposição caso tenha alguma pergunta, vereador. Muito obrigado, superintendente. É nesse sentido mesmo que a gente fala. A gente não está aqui buscando culpados, a gente está aqui buscando soluções para problemas que estão sendo relatados e devem ser observados com maior atenção por todos nós, né? Eu, como vereador, sou elo dessas pessoas para levar as demandas até o poder público, até o poder executivo, para que soluções sejam, né, tentadas implementar. Ninguém aqui quer colocar culpa em ninguém. A gente sim tem um problema, estamos apresentando um problema e este problema a gente está levando ao conhecimento de quem pode tentar, da melhor maneira possível, buscar resolvê-los. Então é nesse sentido esta audiência pública. Eu queria passar a palavra para a Sami e depois vou passar para o Marcos Vinícius também, que é um técnico especialista em trânsito também, para poder fazer as suas considerações. Boa tarde, pessoal. Não vou falar o nome de todo mundo, porque a gente, né, não guarda, mas o Ilcinho, o Robson da BH Trans, que me atendeu muito bem, quero agradecê-lo. É importantíssimo isso, a gente trabalhar em união, juntos, sem atrapalhar o outro. Eu fiquei assustada com a palavra do senhor, seu Herbert, porque o senhor lembrou da Pitangui, mas esqueceu das ruas em torno. Então, a gente precisa de atender a todos os moradores. Eu nem faço parte do bairro Sagrada Família. Eu assisti essa reunião no CONCEP e eu me comovi e quis ajudá-las. Então, pedi ajuda do Robson. Primeira coisa, ele preocupou demais, mandou o agente na casa da Aurenice. Eu agradeço muito, porque a gente sabe do sofrimento. A gente que é mãe, dói demais. E as pessoas, quando acontece o que aconteceu com a Edna, é porque ela está sofrendo. Então, não é só ela, tem os outros moradores. Eu só queria, mas o senhor está bem, porque o senhor... A gente sabe que o poder público faz o papel. Igual o Robson falou comigo, lá está sendo fechado. Falei, Robson, o último jogo não foi. Deve ter esquecido, deve ter acontecido alguma coisa. Porque existe falha, todos nós somos humanos. Qualquer um falha. Tem as ruas que foram fechadas? Tem, eu não duvido. Mas foi filmado, teve o vídeo, os moradores sofrendo, o sofrimento das pessoas lá.
Então, isso me emocionou muito, me comoveu muito, fiquei muito chateada. Falei, não, gente, nós vamos sim na reunião lá no IUCIM, porque ele mandou para a Auranice. E eu falei, nós temos que ir nessa audiência pública. Nós precisamos ver isso. Tá? Por quê? Porque se a gente unir todos, inclusive eu falei com a Auranice, não é só a BH Trans, é a fiscalização também. E a fiscalização estava conosco lá no CONCEP. O Wilson estava, o Henrique estava, foram várias pessoas que assistiram essa reunião. Foi segunda-feira. Então não é só o jogo, não, é outras coisas também. A gente precisa de unir para poder vencer. Não que o poder público não faça, ele faz. Mas ele também precisa ser orientado, ele precisa da ajuda da comunidade para direcionar o problema para ele. Só isso, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o Marcos, depois eu passo para você, na sequência o André pediu a palavra e também o Delcio. A gente vai encaminhando para o encerramento da reunião. A palavra com o Marcos Vinícius, então, por favor. Boa tarde a todos. Agradeço aí pelo Wilson o convite, né? Na realidade, eu estou aqui, eu tenho vários interesses aqui. Como funcionário da BH Trans há 30 anos, colega e amigo do Robson, que gostaria de colocar aqui, é uma pessoa, além de um grande profissional, ele é muito sensível a equalizar isso, e eu acho que essa atitude que nós estamos tendo aqui, em conjunto com principalmente dois vereadores, né, que é o Sim e a Nelly Aquino, em a gente fazer essa força-tarefa para melhoria contínua. Nós ganhamos no bairro, eu sou morador do bairro Sagrada Família, moro a poucos quarteirões ali, sou usuário do comércio que vocês estão citando. Então, nós precisamos fazer o empenho de melhoria contínua. É o que foi falado aqui. Todos os colegas da Guarda Municipal, da SLU, da BH Trans, já fizeram um planejamento, né? Mas a gente encontra necessidade de aprimorar esse planejamento, né? Então, como já temos feito, eu entendo mais da área de trânsito, né, que é a área que eu domino. Então, eu sou aqui uma ponte, tá, para convidar o Robson. Nós estamos prevendo também uma reunião mais específicas para pontuar algumas questões de trânsito ali. Então é isso, agradeço, e eu gostaria de ratificar isso. Eu acho que o interesse aqui é da gente procurar soluções, unir as mãos, unir as forças do interesse público, interesse privado dos moradores. Tá? Muito obrigado, Marcos Vinícius. Eu passo a palavra para o Herbert. Espero que o som que tenha tomado seja sido positivo, porque a parte de cima, ali no entorno da Independência, na Nancy, São Lucas, Compitangui e Genoveva de Souza, nós não temos mais reclamação em relação à BH Trans, em relação à Polícia Militar, em relação à SLU, entendeu? Os moradores e comerciantes hoje estão satisfeitos. Lá nós conseguimos solucionar esses problemas. Então agora nós temos que pegar o que deu certo ali e eles aplicarem do outro lado, né? Porque hoje nós não temos mais reclamação. Eu moro ali há 50 anos. O erro que nós moradores cometemos foi não ter manifestado e deixado de ter reformado aquele campo ali. Porque aquilo é um bairro totalmente residencial. Aquele campo não era para existir ali. Ali poderia ser um hospital, um posto de saúde, vários órgãos municipais para atender a nossa comunidade. Que aquilo ali não traz benefício nenhum para a nossa comunidade. Só transtorno. Então, vereador, fica aqui mais uma proposta minha, uma sugestão, tá? Quando for renovar esse contrato, lá ver se a prefeitura encampa isso. Faz uma parceria com o Estado. Vamos fazer um hospital público ali, um posto de saúde mais completo, que vai atender muito mais a nossa comunidade. E vai dar mais retorno financeiro para os comerciantes, que aí é trânsito de gente o dia inteiro, não é só dia de jogo, nos aborrecendo, nos amolando. Nós não podemos reunir nossas famílias no dia das mães, no dia de eventos. Então eu sou a favor do fim do estádio Independência, da Arena MRV. Sou contra jogos ali. Então, vereador, estou deixando aqui uma sugestão para o senhor, tá? Como conhecedor da nossa região lá, dos nossos problemas, como falaram aí, parece que eles também não estão cumprindo nada conosco,
né, que deveriam cumprir e não estão cumprindo. Então vamos ver quando é que vai vencer esse contrato aí com a América, entrar na justiça e bloquear isso e dar uma finalidade realmente social para a nossa comunidade e para Belo Horizonte. Eu acho que o fim ali tem que ser social. Se quiser evento, tem um Mineirão, estão fazendo o estádio do Atlético lá, entendeu? Ali é um bairro residencial, 40 mil moradores. 40 mil moradores. E nós perdemos o nosso direito garantido na Constituição de ir e vir por causa de evento. É o cúmulo do absurdo. Então, deixo aqui, todo mundo está de parabéns, inclusive você, assim, por somar com a Nelly Aquino lá conosco, nessa luta antiga aí da nossa comunidade. Vocês, moradores, você que não é da região e veio nos apoiar, está conosco nessa causa. Agradeço aqui em nome de todo mundo, tá? Mas eu acho que nós temos que fazer um movimento ali dos moradores para acabar com o estádio de Independência. Posso falar? Senhora, por favor, pode falar. Vocês desculpem eu ter escorregado, porque eu fiz a cirurgia do joelho, estou sem as duas patelas, agora eu estou com elas emprestadas, né? Estou aprendendo a andar de novo. Agora, a respeito do que o senhor falou, se o senhor não, eu nunca vi o senhor numa reunião, porque eu sou bem focada nas pessoas, onde a gente ia nas reuniões a respeito do campo, quando ele foi reformado. Todos queriam que fosse um posto de saúde, um lugar para uma criança não ficar na rua estudando, sabe, brincando, fazendo coisas que não devem. Sim, ensinar uma criança a trabalhar, a ser honesto e justo. Ninguém aceitou. Então, isto houve sim. Isto houve. Agora, eu sinto muito. O meu apartamento está compra e pago. Quem quiser, é só ela buscar. Entendeu? Agora, como? Existe a Pitangui? Não. Só existe a Silviana Brandão? De forma alguma. O senhor, uma hora, senta. Por favor. Senta. Não, eu estou falando do senhor, porque o senhor falou das ruas, que são limpas, que o senhor olha e tudo. Gente, é olhar, passou, viu, liga para a pessoa que é responsável, entendeu? Eu só estou falando. Eu só estou falando. Entendeu? Gente, vamos respeitar Só estou falando a fala, e eu peço à senhora Edna também para a gente ser mais sucinto por causa do adiantado das horas. A Sagrada Família não é só feita de Pitangui. Nem do Independência, que não deveria existir. Tá? Por isso que chama Brasil esse lugar onde nós moramos. Obrigado, senhora Edna. Passa a palavra para o André. Na sequência, para o Adelmo. Eu queria falar com o Robson. A gente nunca teve a oportunidade de falar, Robson, e eu já tive algumas conversas com o Gurgel em relação a isso. A gente, nesse período pós-pandemia e até o próprio cenário atual, onde o Atlético tem um estádio que está com vistas aí de ser inaugurado, e com a maioria dos grandes jogos de impacto sendo feitos no Mineirão, eu queria propor da gente sentar e conversar sobre uma reavaliação desses dotes e principalmente sobre essa sinalização fixa que existe, porque a gente entende, às vezes, jogo grande, 4, 5 horas, mas 24 horas antes do jogo, no dia do evento, 7 horas da manhã, eu acho que isso é penalizar demais o morador e isso chega a ser moralmente incômodo para nós. Porque a gente é que se sente incomodado, a gente é posto para fora da nossa casa. Né? A gente entende, a gente que mora lá mais do que ninguém sabe o que acontece e dos riscos e de tudo que acontece se a gente deixar nosso carro lá. Então eu queria novamente
pedir essa reavaliação, esse bom senso, para ter o entendimento, praticar a empatia com o morador, para entender que a gente tem o nosso dia a dia e a gente não pode ser cerceado desse direito. Eu acredito que a gente pode chegar num consenso, né? E que seja como era feito antes, que existia uma faixa indicando o horário que haveria o fechamento das ruas, e não essa sinalização, né? Eu acredito que a BH Trans e todos os órgãos aí têm competência para poder buscar uma solução que almeje um equilíbrio para todo mundo, que seja bom para todos, porque nessas circunstâncias atuais ela é totalmente prejudicial ao morador. Eu agradeço. Passo a palavra para Adelmo. Bom, gente, Herbert, eu estou te interpelando toda hora, mas é só para esclarecer algumas coisas. Bom, a AMEA, essa nossa associação, foi fundada em 2000. E desde então, muitas vezes a gente deixa de divulgar ações, ofícios que a gente encaminha. Muitas vezes a gente não tem um meio eletrônico nem de comunicação para veicular isso. A gente usa quando dá o jornalzinho Nossa História Arena, né? Porque ele trabalha com matéria paga. E com relação a número de associados, nosso estatuto diz o seguinte: todos que residem no entorno da Arena Independente e adjacência são nossos associados. Portanto, você é nosso associado, porque você está pertinho ali da gente, né? Então, a gente, inclusive, famílias amigas, o pai, a mãe dele. Com relação eu queria fazer uma pergunta aqui, eu não sei, o Zé Henrique, eu até conversei com o Zé Henrique há cerca de umas 2 semanas, e aí essa pergunta eu faço extensiva para o aspirante Alves. Eu tenho visto muita flexibilização com relação aos ambulantes. Eu não sei se todos que estão aqui sabem, e a dona Edna participou muito das nossas reuniões lá. Ela teve o apartamento dela afetado com trincas. Nós mandamos o pessoal do antigo Departamento de Obras Públicas fazer uma visita para ela. Ela participou das nossas reuniões. E essas reuniões aconteceram. Eu tenho 30 atas dessas reuniões que precederam a inauguração reinauguração da Arena Independência. Isso gerou um documento consolidado que foi encaminhado a todos os órgãos públicos. Eu procurei esse documento lá em casa hoje, eu não tenho. Talvez o Gugel tenha. Mas eu já fiz contato hoje com a Marina da Mir Engenharia, que ficou de me arrumar isso. E esse é um documento básico, porque ele fala a respeito dos ambulantes, fala a respeito de mobilidade urbana. Eu não sei se isso foi registrado em cartório. Inclusive, foi esse documento que possibilitou a colocação de todas as câmaras, tanto no entorno da Arena Independência, que foi estendido para a Avenida Silveira Brandão e lá para a Avenida Andradas. Talvez pouca gente saiba disso, que isso foi gerado dentro dessa comissão. Então, a questão dos ambulantes, meu amigo Zé Henrique, lá está explícito. Na área do entorno propriamente dito, não é permitido a circulação dos ambulantes. E eu tenho assistido lá todos os jogos. Eles estão nadando de braçada. Eu mesmo, um camarada lá com um carrinho de mão cheio com a caixa de isopor, eu mesmo já dei uma canelada num carrinho daquele. Então, eu acho que isso está se desrespeitando, né, um posicionamento dessa comissão. Eles podem, eu não tenho nada aqui contra os ambulantes, eles têm de exercer a atividade dele. Acho que nós estamos passando por um quadro social aí muito difícil, e talvez até por causa disso, né, eu tenho visto, inclusive, a caminhonete, Zé Henrique, da fiscalização lá da prefeitura parar dentro do entorno propriamente dito, o ambulante em frente a eles, né? Isso é todo dia, tem foto disso, o André sabe disso, né? Então eu queria saber se tem alguma orientação nesse sentido, né, de deixar esses camaradas nadar de braçada lá, porque os comerciantes, eles não vão lá reclamar com a prefeitura, nem com a não. Eles vão lá, porque a associação não existe, porque a associação não toma conta. Foi esse, inclusive, o motivo que eu fiz uma ligação mais recente para você. O nosso tempo está acabando. Por favor, eu vou passar para o Zé Henrique, caso ele queira responder. Na sequência, a gente vai encaminhar para o final, porque eu tenho que descer para a plenária. Zé Henrique, você quer fazer alguma consideração da fala do Adelmo? Eu quero sim, vereador. Ocorre o seguinte: nós temos uma liminar
que a fiscalização não atua no entorno dos estádios, tanto no Independência como no Mineirão. Essa atribuição foi feita à Guarda Municipal. Então, é o seguinte, e a Guarda procura fazer isso da melhor forma possível. Agora, nós sabemos que o efetivo não é o suficiente sempre para poder dar essa cobertura total. E aí eu até deixo a palavra aí com o nosso amigo aspirante Alves, que pode até complementar, tá? Mas, Adelmo, a fiscalização de postura da regional não atua mais, a Sufis não atua mais no entorno dos estádios de Belo Horizonte. Aspirante. Senhor aspirante Alves, continua na sala? Pronto, aspirante Alves. Eu tive a oportunidade de participar aqui da reunião, fiz as anotações, né, dos apontamentos dos moradores, e quero dizer que o Corpo de Bombeiros está à disposição para vocês precisarem na resolução dessas demandas. Bom, eu agradeço, aspirante, agradeço. Vou caminhar para o encerramento aqui, gente. A gente já tem que descer para a sessão plenária lá, mas fica já o encaminhamento. Todos, tenho certeza que todos os órgãos aí pegaram as demandas de todos que falaram aqui. Eu tenho certeza que já estão pensando também em soluções para que as coisas possam melhorar para as pessoas que moram lá no entorno. Tenho certeza, como sempre também, o Gurgel sempre trabalhou nesse sentido, também vai nos ajudar. Robson, do BH Trans, Zé Henrique da Regional, Marcelo Machado, aqui também Marcos Vinícius, José Geraldo, Érica Santos, da SLU, a Sêmia, José Henrique, Júlio César Pereira, Elber Gugel, Edna Paiva, Eberson Pessoa, André Ossini e Robson José dos Santos, todos aqueles que acompanharam também pelo site da Câmara Municipal. Eu já deixo aqui o encaminhamento de uma próxima reunião nossa, como assim permitiu lá o Gurgel, o gestor lá do Arena Independência, que a gente faça uma reunião da comunidade junto com essas autoridades, né? Cada um já tem um dever de casa aí, cada um já tem anotado o que pode ser programado para ser feito para melhorar aí essas condições em dias de jogos e eventos no estádio Arena Independência. Eu agradeço a todos, né? Tenho certeza que cada um aqui quer dar o melhor de si para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Vale dizer que a cidade de Belo Horizonte está sempre em movimento, sempre em mutação, então de tempos em tempos é necessário rever algumas decisões que foram feitas pelos órgãos competentes aí, em todos os aspectos da cidade, né? No campo da segurança, no campo do esporte, no campo da saúde. Então, todas as temáticas que o governo tem para si como coordenador, é necessário rever muitas posições. A Sagrada Família, por exemplo, hoje tem 52 edifícios sendo construídos, o que vai demandar mais segurança, mais saúde, mais educação, mais planejamento em todas as áreas. Então eu agradeço a presença de cada um, tenho certeza que cada um está levando para casa um dever de casa aí, né? E tenho certeza que vão olhar e observar com bastante carinho para poder ter resolução. Trago aqui uma última demanda que foi me passado pelo WhatsApp aqui durante a nossa audiência pública e também na visita técnica que fizemos recentemente lá na Rua Pitangui. O pessoal, os comerciantes do quarteirão que fica entre na Pitangui, entre a Silviano Brandão e Maia Lacerda, ou João Carlos, né? Eles alegam que ali é fechado antes dos jogos começarem um bom tempo. E pedem para aquele quarteirão não ser fechado mais, para ser fechado da Maia Lacerda para cima. Então é uma demanda que chega aqui, a gente sabe que tem conflitos, né, com relação a isso. Tem pessoas que acham necessário o fechamento, tem pessoas que não acham necessário, mas só quem pode resolver isso e dar uma definição são os técnicos aí, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, da BH Trans, para que possa ser feita a coisa da melhor maneira possível. Agradeço a todos, agradeço a assessoria desta casa, boa tarde para todos, muito obrigado pela presença, e assim juntos, tenho certeza, podemos caminhar para uma cidade cada vez melhor para todos. Muito obrigado, obrigado assessoria. Às 15 horas em ponto,
eu declaro encerrada essa audiência pública.